a gravação, já estamos fazendo. Hoje nós vamos ter uma pequena intercorrência. Como eu vou ter uma reunião com a equipe da reitoria hoje às 17 horas, eu só poderei dar a primeira hora de aula, entre 16 e 17. Mas a gente vai completar essa aula no dia 27, que eu já tinha outro encontro com vocês. Então, aí nós teremos a hora final desse nosso encontro de hoje, mais as 2 horas sobre a conjuntura atual e os direitos humanos, né? Mas garanto que isso não vai ter prejuízo, essas transparências, entre aspas, né? Esse PowerPoint estará disponibilizado na página e também uma série de textos que eu preparei. Aí eu queria pedir para vocês começarem a ler esses textos que eu selecionei, certo? Nosso debate de hoje será sobre as políticas de ação afirmativa e os direitos humanos. Dessa maneira que nós vamos encaminhar aqui. Introdução. Eu vou também tirar aqui a minha fotografia, a minha imagem, porque isso vai permitir que vocês possam visualizar melhor, né? As políticas de ação afirmativa na educação superior no Brasil, reivindicação de movimentos sociais, são reivindicações de movimentos sociais, são propostas de políticas públicas de Estado, são temas de debate na sociedade brasileira, e também a proposta de reserva de vagas para afrodescendentes, estudantes de escolas públicas nas universidades, integrou uma proposta de reforma universitária e de reestruturação das universidades. Esse programa de reestruturação chamado REUNE. O que cada um desses itens diz respeito? Primeiro, a questão de reivindicação de movimentos sociais. As ações afirmativas não são apenas uma ação do Estado, elas, na verdade, são uma resposta do Estado à pressão social, aos movimentos sociais. O movimento social negro sempre existiu no Brasil, desde a época de colônia. Nós tínhamos uma grande resistência negra contra o processo de escravização de pessoas aqui no Brasil. Assim como também tínhamos muita resistência dos índios também contra a sua própria escravização, né? Então, nós podemos dizer que desde a época de colônia, o movimento negro já existia, resistindo, organizando fugas, organizando quilombos, que depois se tornaram grandes sociedades, com alta complexidade, com uma economia extremamente forte. Então, são movimentos sociais que existem desde a época de colônia, né, da colônia no Brasil. Mais recentemente, com o processo de industrialização, depois da proclamação da República, já no século XX, e com esse processo de urbanização, esse movimento ele também acaba se estabelecendo com força nas cidades. Se a gente for pensar, por exemplo, em 1930, nós tínhamos a Frente Negra Nacional, da qual fazia parte também Abdias do Nascimento. E todos nós o conhecemos. E essa Frente Negra Nacional já reivindicava, desde a década de 1930, ações reparatórias para os negros que haviam deixado de ser formalmente escravizados, mas que continuavam sem ter apoio para poder se desenvolver na sociedade, né? Procurava, basicamente, um processo de integração do negro na sociedade. Essa frente teve um papel muito importante, acabou depois influenciando muito o movimento de Getúlio Vargas, naquele primeiro governo, depois também no segundo governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, inclusive, acabou criando a primeira ação afirmativa, né, no Brasil, porque ele estabeleceu que nas indústrias no Brasil, que ele promoveu o processo de industrialização com muita força, foi a partir de Vargas que nós temos uma aceleração da Revolução Industrial no Brasil. Foi nesse período que ele estabeleceu que pelo menos 1/3 dos trabalhadores das indústrias deveriam ser de brasileiros ou de filhos de brasileiros. Porque o que acontecia com as novas fábricas? Os empresários basicamente contratavam os imigrantes europeus, os italianos, os espanhóis. Isso acabava excluindo justamente a população negra desse mercado de trabalho. Assim como também toda uma política de branqueamento no início da República, perdurou durante várias décadas, que se preocupava em estimular a imigração de brancos europeus para o Brasil, com o objetivo de fazer um processo de branqueamento aqui da nossa sociedade. E, ao contrário dos negros, que depois do processo de escravização não tiveram absolutamente nenhum apoio do Estado, não tiveram acesso a terras, não tiveram acesso ao trabalho, nem à educação, nem à saúde,
esses imigrantes europeus, quando chegavam, lhes era dada a concessão de terras, como foi todo o processo de colonização na região sul do país, e eles eram preferidos pelos empresários, especialmente de São Paulo, seja para a lavoura do café, ou seja para a indústria. Então, Getúlio Vargas já estabeleceu uma primeira ação afirmativa, que era a reserva de 1/3 das vagas para os brasileiros e filhos de brasileiros. Na prática, os brasileiros e filhos de brasileiros eram majoritariamente negros. Mais recentemente, depois dos governos de Getúlio Vargas, o primeiro e o segundo, e aí um processo de aceleração da industrialização no Brasil com Juscelino Kubitschek, esse movimento ele vai se fortalecendo. Durante a ditadura militar, ele se mantém vivo. Inclusive, a ditadura militar tinha uma preocupação extrema em vigiar esses movimentos negros. Hoje nós temos vários, mas que já existiam na época da ditadura militar, como o Movimento Negro Unificado, como o Negro. E esses movimentos sempre questionaram muito a ditadura. E a ditadura os via como um grande risco. E depois do processo de democratização, ou de redemocratização, como queiram, esses movimentos eles começam a ganhar cada vez mais força. Até porque o processo de democracia acaba favorecendo o fortalecimento dos movimentos sociais. E sempre esteve, desde a década de 50, de 60, essa proposta de uma política reparatória, assim como existia na década de 30, né, com a Frente Negra Nacional. A ideia das ações afirmativas já existia muito fortemente nos movimentos sociais. Ela acaba ganhando a possibilidade, ela acaba se impondo com a força maior a partir do século XXI, por uma série de fatores. Primeiro, pelo acúmulo de força dos movimentos sociais. Em 1997, nós temos aí os 300 anos da comemoração do Quilombo de Palmares. E foi feita uma grande manifestação em Brasília, com milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, que foi um grande marco. No ano 2000 também, por ocasião da comemoração dos 500 anos do Brasil, nós tivemos em Porto Seguro uma grande movimentação, tanto de negros quanto de índios também, principalmente índios, que questionavam a chegada dos europeus aqui, que na verdade eles não descobriram o Brasil e promoveram um grande genocídio aqui no nosso país, se apossaram das terras e, como é que eu poderia dizer, prepararam sua revolução industrial no continente europeu a partir da expropriação do trabalho dos negros aqui no nosso país, da escravatura. Né? Então, não há como negar que a partir, então, do final do processo da ditadura, início da democratização, esses movimentos ganham força, eles têm esses momentos assim muito fortes, né, que inclusive questionam o 13 de maio, e colocam o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, porque 13 de maio eles começam a desmistificar essa data do dia 13 de maio. E nós chegamos em 2001 na chamada Conferência de Durban, que foi uma conferência organizada pelas Nações Unidas, na cidade de Durban, na África do Sul, com o objetivo de discutir todas as formas que se tem de combater a discriminação étnico-racial no planeta. E pelas regras estabelecidas pela ONU, as delegações dos países elas eram majoritariamente compostas por representações da sociedade civil. Sendo assim, no Brasil, a maior parte da delegação brasileira da sociedade civil acabou aprovando a proposta e levou essa proposta para Durban pela adoção de ações afirmativas no Brasil, né? Isso acabou sendo até mesmo contra a opinião do governo na época, Fernando Henrique Cardoso. Eles não se colocavam a favor naquela época, por exemplo, das cotas na universidade, das cotas nos concursos públicos, nas cotas nos empregos formais, né? Uma política assim mais ostensiva de reparação do processo histórico de escravização e depois de vulnerabilização dessa população. Então, apesar disso, a maior parte da delegação aprovou isso, e isso ganhou muita repercussão na mídia em 2001. Foi a partir daí que amplos setores da sociedade começaram a discutir as ações afirmativas, e em 2002, naquela eleição presidencial, o movimento negro, de forma geral, ou os movimentos negros, acabaram entregando a pauta das ações afirmativas para todos os candidatos a presidente. No caso do presidente, do candidato, então candidato Lula, em 2002, ele recebeu essa pauta, um grande ato feito no bairro da Liberdade, mais especificamente no Curuzu,
onde ele recebeu essa pauta e acolheu essa pauta no programa de governo que se iniciou em 2003, que envolvia uma série de ações afirmativas, inclusive as cotas na universidade, as cotas no emprego público. Então, esse é o primeiro aspecto, ou seja, as ações afirmativas são resultado de reivindicações do movimento social, de reivindicações extremamente fortes, extremamente combatíveis do movimento social. Não é somente uma concessão do Estado, não é somente uma benevolência do Estado, é resultado do processo de organização social na base da sociedade. Também, a partir dessas reivindicações, nós temos as propostas de políticas públicas de Estado. Eu já citei essa de Getúlio Vargas, durante a década de 1930, que reservava um terço das vagas nas indústrias para os brasileiros ou filhos de brasileiros, né? E nós temos uma série de outras políticas que depois vão se consolidando no nosso país. Nós daqui a pouco vamos pegar um históricozinho dessas ações afirmativas do ponto de vista do Estado brasileiro. Nós temos aí a criação da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, das Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Promoção dos Direitos da Mulher, das Conferências Nacionais de Promoção dos Direitos da Mulher. Então, a gente começa a ter uma série de ações que depois nós vamos ver elas de forma bastante sistematizada. Terceiro, temas de debate na sociedade brasileira. Mais do que a simples defesa das cotas ou da reserva de vagas nas universidades, no serviço público, nos empregos, esse debate sobre as ações afirmativas permitiu, de forma bastante forte, pela primeira vez na história do nosso país, a conversa, né, ou o processo de desconstrução do mito da democracia racial. O Brasil sempre tinha vivido com esse mito, ou seja, o mito de que o Brasil seria diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos seriam um Estado, né, seria um país racista e o Brasil não seria. Os Estados Unidos tiveram as leis de segregação. As leis de segregação estabeleciam escolas para brancos, escolas para negros, hospitais para brancos, hospitais para negros, bairros para brancos e bairros para negros. E os Estados Unidos tinham a Ku Klux Klan, tinham uma série de linchamentos, né, públicos, que eram inclusive noticiados em jornais, para que a população branca pudesse acorrer para participar dos linchamentos e da execução de várias pessoas negras. Então, se dizia, o Brasil não tem esse nível de racismo, nós não temos aqui esse processo de conflito, nós não temos essa legislação, nós não temos essa Ku Klux Klan aqui no Brasil. Acontece que, a partir daí, se criou o mito da democracia racial. É um mito porque não é verdade. Ou seja, o Brasil não é uma democracia racial. O Brasil foi um país que teve mais de 300 anos de escravidão. Com o término da escravidão, não houve nenhum processo de compensação para essa população que anteriormente era escravizada, né? Depois, a nascente república, no final do século XIX, início do século XX, acaba estimulando a imigração de brancos europeus com um objetivo claro de substituição e até de extermínio da população negra. Tanto é que, para esses brancos europeus, eram reservadas as terras na região sul, os locais de trabalho em São Paulo, na indústria, na lavoura do café. Então, e posteriormente nunca houve uma política reparatória consistente, fora essa de Getúlio Vargas em 1930, que estabelecesse de forma bastante clara a necessidade de garantir a essa população historicamente discriminada um processo de empoderamento, um processo de melhores condições para poder entrar no mercado ou no mundo do trabalho. E também a nossa sociedade é extremamente racista do ponto de vista das relações sociais. Há um processo de discriminação das pessoas que são mais negras ou mais escuras. E há um processo de tentativa, como é que eu poderia dizer, de esconder esse processo de discriminação. Nesse sentido, a adoção das cotas, ou o debate das cotas, já permitiu que se pudesse desmistificar esse mito da democracia racial. O racismo no Brasil ele é mais sofisticado do que o racismo nos Estados Unidos. Ele não tem uma lei que estabeleça a separação entre brancos e negros nas universidades, mas ele tinha um vestibular que selecionava apenas os estudantes que vinham das classes mais abastadas para entrar na universidade. É mais sofisticado.
O Brasil não tinha leis que estabeleciam bairros brancos e bairros negros, mas o Brasil tem nas nossas cidades uma grande segregação espacial das populações da classe trabalhadora, que são majoritariamente negras, né? No Brasil, de forma geral, na Bahia isso é muito claro, mas o Brasil tem a maioria da população de 55% de afrodescendentes, ou de pretos ou de pardos, na definição que o IBGE utiliza, e do ponto de vista da classe trabalhadora, são amplamente majoritários. Então, há um processo de debate que não foi simples, foi muito conflituoso. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, a posição do maior conglomerado de comunicação no Brasil, a Rede Globo, né? Ela, no início desse debate, em 2003, 2004, ela se colocou frontalmente contra as ações afirmativas e frontalmente a favor dessa ideologia, desse mito da democracia racial. Tanto é que nós temos um livro escrito, hoje deve ter escondido esse livro, que era um livro do Ali Kamel, que até hoje, que na época já era, que até hoje é o editor-chefe do Jornal Nacional e de todo o jornalismo da Rede Globo de televisão. O livro do Ali Kamel dizia: não somos racistas. Ou seja, eles assumiram a posição de, vamos dizer assim, salvaguardar, de tentar manter vivo esse mito da democracia racial. Então, isso foi um processo de embate, né? Nesse debate houve uma confrontação bastante grande. E isso tudo acaba desaguando, né, no que ficou mais assim, visível, no que ficou mais explícito, foi no Reúne, que é um programa que foi muito importante para as universidades federais no Brasil. Foi um programa que, por exemplo, conseguiu fazer com que nós saltássemos de ter 500 mil alunos de graduação para termos hoje 1.300.000 alunos. Nós também tivemos a criação de 18 novas universidades federais. E essas 18 novas universidades federais, elas eram basicamente no interior do país, não eram mais concentradas nas capitais. Mesmo as universidades nas capitais começaram a ter campi no interior. No caso da UFBA, a UFBA tem um campus em Vitória da Conquista, mais de 2.000 alunos, e tem outro campus em Camaçari, que é um campo nascente, aqui na região metropolitana de Salvador. Então, houve um processo de expansão da rede, ampliação do número de vagas, houve também uma prioridade para ter cursos noturnos. Então, pela primeira vez na história, efetivamente, nós tivemos aulas à noite para a população trabalhadora, que é majoritariamente negra, e o Reúne também propôs, desde 2008, desde o momento que ele foi assim, concebido, uma lei para reserva de vagas nos cursos de graduação das universidades e também nos cursos dos institutos federais de ensino. Mas que quando o governo enviou, em 2008, era o segundo governo Lula, para o Congresso Nacional, houve questionamentos no Congresso Nacional. Na época, o DEM, o partido DEM, né, os democratas, eles acabaram entrando no Supremo Tribunal Federal arguindo a constitucionalidade dessa lei das cotas. E o Supremo Tribunal Federal demorou de 2008 até 2012 para colocar essa matéria em votação. Felizmente, em 2012, 4 anos depois, nós tivemos a aprovação, tanto no STF, e automaticamente depois isso foi remetido para a Câmara. Naquela época, a correlação de forças era mais favorável. Nós tivemos a aprovação dessa lei na Câmara. Então, isso acaba resultando num processo extremamente interessante. Lógico que, em 2014, nós temos a aprovação de leis que garantem a questão da reserva de vagas nos concursos públicos, do ponto de vista da União. E isso ensejou a possibilidade de vários governos de Estado, várias prefeituras, inclusive a Prefeitura de Salvador, tem uma política de ação afirmativa, uma reserva de vagas também. Então, é o que esse desaguar, que foi o grande marco nessa época. Né? Para nós discutirmos as ações afirmativas, nós temos que primeiro discutir o conceito de discriminação. O que é discriminação? Né? Já que a ação afirmativa combate a discriminação racial ou de gênero. A discriminação, segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Convenção Internacional que ocorreu em 1967, e que teve a participação do Brasil, naquele ano de 1967, estabelecia que discriminação era
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro canto da vida pública. Essa é uma citação de um livro de Joaquim Barbosa Gomes, que chegou a ser ministro do STF, foi o primeiro ministro do STF negro, e ele escreveu um livro em 2001 que foi muito emblemático sobre as ações afirmativas, que depois serviu de base para outros livros, outras pesquisas. Ele sistematizou isso de forma muito clara, né, muito explícita. E essa citação aqui é da Convenção Internacional. Observemos que a discriminação ela ocorre mesmo quando você já tem estabelecido em leis o reconhecimento, o gozo, o exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais. E é uma distinção, é uma exclusão que tem o propósito de anular esse reconhecimento. Então, a discriminação ela pode existir mesmo quando se tem um ordenamento jurídico avançado, ela pode existir na realidade, na sociedade, como um processo que acaba sabotando esses diversos direitos. Esse é o primeiro aspecto, ou seja, não basta somente ter direitos, tem que se efetivar os direitos, não basta somente ter a igualdade formal perante a lei, nós temos que ter igualdade material, ou seja, a igualdade consubstanciada em direitos sociais específicos. Depois ele coloca aqui exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro canto da vida pública. É interessante que ele não se restringe aos direitos políticos, mas ele fala também dos direitos econômicos, dos direitos sociais, dos direitos culturais. Isso tem muito a ver com o tema da aula de hoje, porque as ações afirmativas elas existem justamente para garantir a efetivação desses direitos, que são direitos humanos. Então, não dá para nós pensarmos em ações afirmativas sem discutirmos o legado da construção dos direitos humanos ao longo da história da humanidade, que não é algo, vamos dizer assim, desse século XXI, nem do século XX, começa já no século XVIII, é recente do ponto de vista da história humana, né? Nós tivemos muitos avanços nos últimos 300 anos da história humana, mas não é uma coisa dos últimos anos apenas, dos últimos 10 ou 15 anos, né? A construção do patrimônio, do legado dos direitos humanos. Mas o fato é que os direitos humanos eles têm gerações ou dimensões. Eles são agrupados, por exemplo, os direitos humanos políticos, e são os direitos civis e políticos, são direitos da chamada primeira dimensão, ou primeira geração. É o direito de votar e ser votado. É o direito de participar de um partido político. É o direito de locomoção dentro de um país. É o direito de ter a possibilidade de expressar sua opinião sem ser perseguido ou condenado pela opinião política, né? Basicamente, os direitos civis que foram muito defendidos pela Revolução Francesa, pela Revolução Americana, pela Revolução Inglesa nos séculos passados. Mas os direitos humanos já perceberam que não bastava somente nós termos os direitos políticos. Porque os direitos políticos e civis puramente não são suficientes para garantir a participação plena, autônoma, dos indivíduos na sociedade. Né? A simples existência na letra da lei do direito de votar e ser votado, do direito à livre expressão, não é suficiente para garantir uma autonomia material das pessoas para poder exercer essa cidadania. Por isso que nós temos os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. São aqueles direitos que dizem o seguinte: não basta somente ter direito de votar, a gente tem que ter emprego justo, salário justo, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, habitação de qualidade, acesso à cultura, acesso ao lazer, tudo isso faz parte de um conjunto de direitos humanos de segunda geração, e esse conjunto é essencial para a efetivação dos direitos da primeira geração. A primeira geração, os direitos civis e políticos não são viáveis, não são exequíveis, não são passíveis de concretização sem as pessoas terem as condições materiais, econômicas,
sociais e culturais para poder exercer seus direitos. É como a gente dizia, os direitos civis e políticos são os direitos da liberdade. E os direitos econômicos, sociais e culturais são os direitos da igualdade. Não é possível você falar em liberdade numa sociedade sem você ter igualdade de condições, igualdades econômicas, igualdades sociais, igualdades de oportunidade. E nós temos também os direitos de terceira geração, nós vamos analisar eles mais adiante, que são os direitos da diversidade, o direito do reconhecimento da diferença, o direito de não ser discriminado por uma questão de gênero, de orientação sexual, uma questão étnico-racial, o direito a manter as tradições culturais, como é o caso dos indígenas hoje no Brasil. Né? Então, tudo isso faz parte dos direitos de terceira geração, que acabaram sendo apelidados por alguns juristas dos direitos da fraternidade. Né? E que também são essenciais. Sem esses direitos da fraternidade, não é possível você exercer os outros direitos. Não dá para você falar que você vai garantir empregos para todos, sem você saber, ou sem você considerar, por exemplo, que, pelo próprio IBGE, os negros eles ganham, em média, 30% a menos que os brancos. Então, não dá para somente falar em questões econômicas sem discutir também as questões étnico-raciais. Da mesma maneira, as mulheres ganham, em média, 30% a menos que os homens. Então, não dá para falar também em universalização das oportunidades de emprego sem discutir uma forma de combater essa discriminação, seja de gênero, seja étnico-racial, seja de orientação sexual. Então, isso aqui está no campo. Isso depois acaba embasando essa definição de discriminação na nossa Constituição Federal de 88. E para a gente também poder analisar com mais propriedade esse tema, nós temos que discutir os tipos de discriminação. Nós temos o primeiro tipo de discriminação, que é a discriminação intencional ou tratamento discriminatório. Aquela que é mais visível, mas não é o único tipo de discriminação que existe. Né? A discriminação intencional são aquelas em que as pessoas individualmente praticam atos de racismo. Né? As pessoas são explicitamente discriminadas na escolha para postos de emprego, na definição salarial, na ascensão hierárquica nas corporações, no tratamento desigual dispensado pela polícia aos negros ou aos brancos, e no acesso a locais públicos em muitos casos. Então, o Brasil eu não conheço outro país que tenha o chamado elevador social, elevador de serviço. E até hoje, muitas pessoas são direcionadas para somente utilizar o elevador de serviço. É um tipo de discriminação intencional. Né? Ou tratamento discriminatório, que a gente pode dizer, não foi intenção, mas está cumprindo uma determinada lei que discrimina a pessoa individualmente naquela situação. Nós temos vários tipos de discriminação intencional. Por exemplo, até a década de 90, muitos aqui são bem mais jovens do que eu, mas na década de 90, a gente ainda encontrava nos jornais impressos, aqueles anúncios de empregos, as instruções para as pessoas poderem se apresentar. Então, você tinha lá muitos empregos que eram ofertados para pessoas com boa aparência. O que é um emprego para uma pessoa com boa aparência? O que é boa aparência? Na verdade, aí está embutido o fato de que eles não iriam aceitar pessoas negras. E aí o que acontecia? Eu também frequentei a Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal, na década de 1980. Naquela época era possível ver nos murais da escola vários anúncios de empregos para os alunos que estavam se formando. E naqueles anúncios era explícito, eles colocavam explicitamente, era discriminação clara, intencional. Aceitamos homens. Por que aceitamos homens? Porque as mulheres, elas podem ficar grávidas e eles não querem ter o custo de ter uma pessoa em licença maternidade, ter que contratar outra pessoa, ou seja, é extremamente lógico que hoje você já não tem isso de forma tão explícita, até porque a consciência na sociedade ela cresceu. Mas com certeza ela continua. Quer ver outro exemplo de discriminação intencional? Muito claro aqui no Carnaval da Bahia, foi na década de 90, nós tivemos todo um debate sobre o processo de escolha dos blocos de carnaval dos seus membros, dos seus sócios, em que não era somente necessário ter dinheiro, que já seria por si só um processo discriminatório, um processo de seleção, mas os candidatos tinham que afixar, tinham que juntar uma fotografia para que os dirigentes dos blocos decidissem quem entrava e quem não entrava. E nessa época, o movimento social, o movimento negro, lançou
até mesmo uma série de campanhas denunciando esse tipo de coisa. Pessoas fizeram reportagens também, visitando os locais, demonstrando como é que era o processo de discriminação. Hoje em dia se diz que não há esse processo de discriminação racial, que todo processo de escolha é somente econômico. Mas o próprio processo econômico ele já estabelece um processo de hierarquização, de exclusão bastante grande. Né? Uma festa popular como o Carnaval não deveria ter essa privatização de espaços públicos como nós temos. Aqui nós temos um exemplo também de discriminação intencional, é chamado parto sem anestesia. Nos estudos citados ontem pelo ministro da Saúde, essa matéria é de 2001. Se vocês buscarem no Google depois de 2001, vocês vão ver que essa pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que está aqui na tela, entre 1999 e 2001, essa pesquisa foi dada seguimento. E, efetivamente, os resultados se repetiram. Mas eu coloquei 2001 porque era um governo de Fernando Henrique Cardoso, já não era ainda o governo Lula, mas mesmo o governo Fernando Henrique Cardoso identificou esse absurdo, que é o fato de que nas maternidades, especialmente maternidades públicas, há uma situação em que as mulheres negras elas acabam tendo parto sem anestesia. Né? Isso ficou muito claro. Então, ficou muito documentado. Né? Depois da análise dos prontuários médicos e de entrevistas com 9.633 grávidas atendidas no município do Rio de Janeiro, em maternidades públicas conveniadas com SUS e particulares, eles descobriram, por exemplo, que a proporção de mães que não tiveram acesso à anestesia foi maior entre as negras e pardas. Também tinham outras formas de discriminação. Elas penaram muito mais na peregrinação que a sala de parto. A proporção das que não conseguiram ser atendidas na primeira maternidade foi de 31,8% para negras e 28,8% para pardas. 31,8% para negras e 28,8% para as pardas. Não conseguiram ser atendidas na primeira maternidade. Já entre as mães de cor branca, a taxa é de 18,5%. A pesquisa demonstrou ainda outras faces do racismo na saúde. Durante a gestação, as mulheres brancas declararam ter sido menos acometidas por sífilis e doenças hipertensivas. Por quê? Porque os médicos passavam mais exames para as mães brancas e não passavam todos os exames que deveriam passar no pré-natal para as mães negras. E isso era muito dito pelos médicos, na época mais anterior, mas hoje de forma muito velada, que dizem porque a mulher negra é mais forte, ela suporta mais a dor. Isso na verdade, o que a professora Cristina falou em nossa primeira aula, na sexta-feira, que é o processo de desumanização do ser humano, né, com um objetivo claro de dominação. Dizer que existem raças que são mais fortes do que outras, né? Isso é uma estratégia para desumanizar essas pessoas. Isso não é verdade, não tem nenhuma base científica. Todas as mulheres deveriam ter direito à anestesia no parto. E não é por falta de lei. É muito mais por uma decisão do médico. É algo que isso tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito bem pensado. Denunciado, transformado. Inclusive, essa questão do parto sem anestesia, ela é importante porque ela traz outro elemento. Quer dizer, as cotas são importantes não somente para garantir o ingresso de pessoas negras ou de escolas públicas nas universidades, mas elas são importantes, essas cotas, para garantir uma diversidade maior em uma série de carreiras profissionais que têm alto prestígio social, ou são muito valorizadas socialmente, ou que têm alta remuneração. Então, quando nós tivermos mais médicos negros, com certeza essa situação será melhor, né? Percebida, ou seja, você diminuirá o processo de racismo. Quando você tiver mais juízes negros, quando você tiver... No judiciário é até mais difícil do que entre os médicos. Porque no judiciário nós temos aí vários registros que tem algumas famílias que durante várias gerações vão ocupando os postos do judiciário. Né? O pai, o filho, o neto e assim vai. Né? Tem vários estudos que demonstram isso. Mas quando você tiver mais juízes negros, ou desembargadores negros, você tende a garantir uma diversidade maior e a diminuir o racismo estrutural dessas instituições. Então, esse processo de diversidade é fundamental. Da mesma maneira, ter mulheres, né, e mulheres negras principalmente,
nesses espaços de poder, nessas carreiras de prestígio, é fundamental. Serve para diminuir o racismo, serve para aumentar a autoestima das pessoas negras, da população negra, serve como estímulo para que as pessoas possam perseverar nos seus estudos. É uma referência, vira uma referência. Tem o segundo tipo de discriminação, que são as discriminações legítimas ou ações afirmativas, que são, vamos dizer assim, objeto da nossa aula hoje. Que nos Estados Unidos é mais chamado de ações afirmativas. E na Europa é mais chamado de discriminação positiva. É um tratamento preferencial a um grupo historicamente discriminado, impedindo que o princípio da igualdade formal, expresso em leis que não levam em consideração os fatores de natureza cultural e histórica, funcione na prática como um mecanismo perpetuador da desigualdade. A lei deve estabelecer mecanismos que se contrapõem à herança histórica que reproduz a desigualdade e o status quo. Ou seja, existe o princípio da igualdade formal, tudo bem, isso é desde a época da Revolução Francesa. Mas essa igualdade formal não é efetivada, ela não se transforma em igualdade material automaticamente. Né? Porque você tem fatores de natureza cultural, de natureza histórica, de natureza econômica, de natureza social, que estabelecem alguns grupos que têm privilégios e alguns grupos que são desprivilegiados, que são discriminados historicamente. Nesse sentido, você tem que ter uma ação que possa corrigir, que possa reparar aquela situação, que possa permitir, de fato, que haja igualdade material. Isso é importante colocar porque o capitalismo, de forma geral, e especialmente o neoliberalismo, utilizam muito a ideologia do mérito para poder dizer que todas as pessoas são capazes, todas as pessoas têm condições iguais para poder competir, todas as pessoas teriam condições, né, vamos dizer assim, próximas para poder disputar um espaço na sociedade, um espaço no mercado de trabalho, um espaço na universidade. Isso não é verdade. Isso é um mito, esse mito do mérito. Algumas pessoas são de famílias muito ricas que lhes garantem condições socioeconômicas mais favoráveis que lhes permitem assim manter, vamos dizer assim, a linhagem familiar num processo de privilégios, enquanto que você tem outras pessoas que são de famílias mais pobres. Isso a gente vai estudar muito quando a gente, por exemplo, pegar a questão do vestibular, que é um outro tipo de discriminação que vem depois dessa daqui, que é a chamada discriminação por impacto desproporcional ou adverso. Esta não necessariamente é de caráter intencional, deliberado, pessoal, planejado, mas há procedimentos administrativos e legais ou normativos de órgãos públicos e de empresas que acabam por reproduzir a desproporcionalidade no acesso aos bens materiais, aos postos de trabalho, aos espaços de poder, usufruto de resultados econômicos na sociedade. Isso ocorre com uma determinada norma, instituída de forma aparentemente neutra, estabelece um mecanismo igual de seleção ou acesso, mas reproduz uma desigualdade de fato. O melhor exemplo disso era o antigo vestibular. O vestibular, ele tem essa aura, tinha essa aura de dizer que era um exame neutro, um exame que não estabeleceria privilégios para ninguém, porque é uma prova, todos fazem a mesma prova, durante o mesmo tempo, os candidatos não são identificados, eles são identificados através de um código, e o processo seletivo é depois apresentado como um processo que só leva em consideração o mérito das pessoas, e que ninguém foi discriminado. Acontece que se você pega uma criança que vem de uma família mais pobre, muitas vezes essa criança tem que trabalhar ainda na infância, depois tem que trabalhar na adolescência, na juventude. Ela não vai ter as mesmas condições do que uma criança que vem de uma família abastada, que nunca vai precisar trabalhar antes da universidade, que mesmo depois da universidade ainda tem os estudos custeados pelos pais, que não vão assim, precisar de um emprego até se formar. Da mesma maneira, muitas vezes as escolas públicas não têm a mesma qualidade de algumas escolas privadas de elite. E muitas vezes o vestibular, ele acaba, assim, ensejando a criação, ensejou a criação, isso diminuiu muito hoje em dia. Mas dos cursos pré-vestibulares, quer dizer, que eram, na verdade, cursinhos de adestramento dos alunos para eles saberem responder aquelas questões. Porque o vestibular era isso, era um adestramento que você tinha que fazer para
responder determinadas questões, alcançar determinada pontuação. Depois de 2 ou 3 anos que você fazia o vestibular, ninguém lembrava de absolutamente mais nada do que tinha estudado no cursinho pré-vestibular, né? Até porque, como Rubem Alves falava, a nossa memória ela é inteligente, ela é sábia, porque ela só retém aquilo que tem valor, aquilo que tem utilidade, aquilo que tem relevância, né? Aquilo que não tem relevância ela descarta, e nesse aspecto, o adestramento para uma prova, somente para poder se preparar para responder algumas questões, como na época do vestibular, era realmente descartável. Então, quem tinha dinheiro fazia o cursinho pré-vestibular. Quem não tinha, não fazia. Então, é tipicamente um caso de discriminação por impacto desproporcional. Você tem um instrumento, que era o vestibular, que dizia que era neutro, mas ele acabava selecionando para entrar na universidade os filhos da classe mais rica, da classe média alta, da classe burguesa, e acabava deixando muito pouco espaço para os filhos da classe trabalhadora. Não que não houvesse, havia, mas era uma minoria muito assim, significativa, vamos dizer assim. Então, essa é a discriminação por impacto desproporcional adverso. Nós temos também a discriminação na aplicação do direito. É muito aproximada da de efeito desproporcional, pois não tem na sua formulação a intencionalidade explícita de discriminar, excluir ou estigmatizar. Mas são seus resultados que conduzem à interpretação de que seu funcionamento operou dentro de uma discriminação. Novamente, a questão da utilização das regras, do direito. Né? Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje a questão da guerra contra as drogas. Nós temos uma legislação que estabelece que o traficante não pode ser confundido com o usuário. Mas essa legislação não estabelece quem é traficante e quem é usuário. E a polícia, muitas vezes, chega nos bairros populares e pega todos os jovens que têm uma quantidade ínfima, por exemplo, de maconha, e os prende. E muitos desses acabam sendo condenados, acabam indo para o presídio, acabam tendo que sofrer todo um processo de perseguição dentro dos presídios pelas facções criminosas que cobram obediência para poder garantir sua sobrevivência. Ou seja, é um sistema que reproduz o crime organizado e reproduz a violência. Mas o fato é que nós temos aí um caso típico na aplicação do direito, né, que você não vê a polícia invadindo condomínio de luxo, nem prédio de classe média, para poder dar uma batida na festa dos jovens. E nessas festas existem também drogas legais e ilegais. Né? Agora, a polícia invade as festas dos bairros populares. Né? Invade o funk dos bairros populares, o hip hop dos bairros populares e discrimina, bate, espanca, né? Os jovens desses bairros, prende quando encontra. Então, há, vamos dizer assim, uma legislação, mas é uma legislação que provoca um encarceramento em massa e provoca o encarceramento da juventude negra, basicamente. Vejamos mais aqui. A discriminação de fato é uma tipologia que procura caracterizar a postura de dirigentes e formuladores de políticas públicas que, não compreendendo a existência de desigualdades e discriminações, ou inconscientes de seu próprio racismo, perpetuam essa situação pela simples falta de ações para corrigir a situação social de fato. Ou seja, pela omissão. Você está numa sociedade que é extremamente desigual, você não reconhecer que existem essas desigualdades e não pensar, elaborar enquanto agente público, enquanto gestor público, implementar ações que possam diminuir as discriminações, isso é algo terrível. Né? Isso é um tipo de discriminação, chamada discriminação de fato. Isso tem a ver com vários tipos de discriminação, não somente étnico-raciais, a discriminação contra a mulher. Nós vivemos hoje, especialmente a partir do governo Bolsonaro, uma explosão dos casos de feminicídio, de agressão à mulher. Especialmente, claro, de maridos violentos e muitos, inclusive, de policiais. Né? Agora, esse processo de discriminação tem que ser combatido. Se o gestor público não pensar uma política pública, aqui na Bahia nós temos a Ronda Maria da Penha, que tinha justamente esse objetivo, de trabalhar especificamente com mulheres em situação de violência. O passo seguinte seria, além da Ronda Maria da Penha, para proteger as mulheres, é conseguir um abrigo para que essas mulheres possam sair de casa e sair do convívio do seu agressor.
Então, a formulação de uma política como a Lei Maria da Penha, como a Patrulha Maria da Penha, que é da polícia aqui na Bahia, que faz esse acompanhamento, que responde a denúncias de casos de agressão contra mulheres, a política de criação de espaços de convivência para mulheres vítimas de violência, tudo isso é algo importante. O gestor público tem que pensar nisso. Se o gestor público não pensa, eu dei somente o exemplo da questão de gênero, ele está, na verdade, reproduzindo as discriminações e reproduzindo uma situação de injustiça social na nossa sociedade. E o que é discriminação manifesta ou presumida? Tudo isso daqui, viu, pessoal, eu vou colocar todas essas lâminas aqui do PowerPoint no nosso site, do nosso curso, que depois o Patrick vai informar vocês como acessar, que já está nas explicações também do nosso curso, e também deixarei uma série de textos. Então, se vocês tiverem depois dúvidas sobre esses diversos tipos de discriminação, podem depois voltar a essa apresentação do PowerPoint ou voltar aos textos, não tem problema nenhum. O fato é que a discriminação é algo mais sofisticado do que somente uma pessoa na rua que chega e xinga a outra. É resultado de ação de gestores públicos, é resultado da aplicação da lei, é resultado de processos administrativos. A discriminação manifesta ou presumida é aquela que pode ser detectada por disparidade estatística, observando-se as diferenças de situação dos grupos sociais no acesso aos direitos sociais fundamentais básicos. Mais recentemente, na semana passada, saíram dados sobre a educação básica no Brasil. E esses dados da educação básica dão conta de que, entre os analfabetos, os negros são maioria. E os negros têm um número de anos de escolaridade menor do que os brancos. E também, no Nordeste, nós temos uma discriminação, nós temos uma desigualdade muito maior, né? Nós temos uma situação social muito mais agravada também. O fato é que, através das estatísticas, você percebe que determinado grupo social está sendo privilegiado e outro grupo está sendo vulnerabilizado, né? Ou vulnerado, como quiser. E isso é o que a gente chama de discriminação manifesta ou presumida, aquela percebida pelas estatísticas que eu falei anteriormente. O IBGE identifica que o negro ele ganha, em média, 30% a menos que um branco, que a mulher ganha, em média, 30% a menos que um homem. Né? Se for mulher e se for negra, é uma dupla discriminação. E assim sucessivamente. Então, voltando. Então, sabendo desses diversos tipos de discriminação, sendo que a discriminação positiva é a mesma que a ação afirmativa, o que são ações afirmativas? Uma política voltada para reverter as tendências históricas que conferiram às minorias e às mulheres uma posição de desvantagem, particularmente nas áreas de educação e emprego. Ou seja, reverter uma situação historicamente construída. Percebam que ele utiliza aqui os termos minorias, porque o Cashman é um autor norte-americano e lá os negros são minoria, mas no Brasil são maiorias. Né? E a mulher também é maioria no Brasil. Então, nós temos no Brasil uma situação de discriminação das maiorias. Ela visa, as ações afirmativas, né? Ela visa, além da tentativa de garantir igualdade de oportunidades individuais, ao tornar crime a discriminação, tem como principais beneficiários os membros de grupos que enfrentaram preconceitos, segundo Cashman. Então, ações afirmativas são uma estratégia, uma política, né, um conjunto de ações, geralmente do poder público, mas não somente do poder público, porque nós temos ações também feitas por empresas, né, que defendem a diversidade, isso já existe hoje no Brasil, no mundo, e que tem o objetivo, essas políticas, de reverter tendências históricas. São tendências que têm a ver com questão econômica, social, mas cultural também, de discriminação, de desrespeito, de desprestígio. Vamos pegar um pouco do exemplo das ações afirmativas nos Estados Unidos. Eu vou reservar ainda uns 5 minutos no final para poder responder algumas perguntas, mas queria relembrar a vocês que hoje eu teria uma reunião de trabalho lá na reitoria da UF às 17 horas, então teria que encerrar minha participação uns 2 minutos antes das 17 horas. Mas que a segunda hora da nossa aula, vou repor ela no dia 27, que nós teremos um outro encontro sobre direitos humanos e a conjuntura atual, certo? E que aí eu daria a segunda hora aula.
E, evidentemente, que se as pessoas não quiserem assistir 3 horas na próxima segunda-feira, não tem problema, porque depois essas aulas todas ficam gravadas e as pessoas poderão assistir no momento que for mais viável para elas poderem assistir. Né? Bem, somente para concluir, então, o histórico das ações afirmativas nos Estados Unidos. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1960, os diversos movimentos negros para forçar aquele país a revogar a legislação de apartheid. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, acusaram muitos alemães nazistas de fazer um processo de extermínio de determinados grupos étnicos, o extermínio dos judeus, o extermínio dos eslavos, ou seja, dos europeus do leste da Europa, extermínio dos ciganos, além de extermínio também dos homossexuais, além de extermínio de comunistas, de socialistas, de democratas, etc. Mas acontece que os Estados Unidos, enquanto lutava contra a Alemanha nazista, ele tinha no seu interior uma legislação que não era nada diferente da legislação do apartheid, que existiu na África do Sul até 1994, até Nelson Mandela ser eleito presidente da África do Sul. Ou seja, você tinha um processo de segregação racial. Você tinha as escolas para brancos e as escolas para negros. Os negros muitas vezes nem escola tinham, e quando tinham era de qualidade muito inferior dos brancos. Você tinha hospitais para brancos, hospitais para negros. E percebam, né, imaginem quais eram os hospitais melhor equipados. Né? Você tinha até nos cinemas as cadeiras reservadas para os negros e as cadeiras reservadas para os brancos. A entrada era diferente. E nos bancos de ônibus também, os negros ficavam na parte de trás, numa região do ônibus bem mais segregada, bem mais assim, reduzida, inclusive em espaço físico. As primeiras manifestações pelos direitos civis foi justamente uma desobediência civil dos negros que se sentaram em qualquer lugar no ônibus. Isso foi um ato de desobediência civil. Muitas vezes a desobediência civil é algo muito importante, senhoras e senhores. Não é toda lei que é justa, não é toda a Constituição que é legítima, e a lei e a Constituição podem ser questionadas se elas estão traduzindo, se elas estão assim, mantendo um processo de discriminação selvagem na sociedade. E é chamado movimento pelos direitos civis porque lá não se conseguia nem mesmo direito ao voto. Nos estados do Sul, os brancos não deixavam os negros se inscreverem nas comissões de cadastramento, né, dos eleitores para as eleições. E aqueles que conseguiam se inscrever, no dia da eleição, os brancos faziam um corredor polonês e perseguiam os negros para eles não irem à cabine de votação. Então, nos estados do sul dos Estados Unidos, os negros não tinham nem mesmo direito ao voto. Quanto mais direito à terra, ao trabalho, a um tratamento igual no trabalho, à remuneração, à habitação. Nem o direito ao voto. A grande briga de Martin Luther King, de Malcolm X, de vários outros ativistas, foi justamente garantir o direito ao voto dessas pessoas. E vocês podem observar que isso se reproduziu também nas décadas seguintes. Foi diminuindo, mas se reproduz nas décadas seguintes, 70, 80, 90. O ato sobre os direitos civis de 1964, nos Estados Unidos, além de proibir a discriminação com base na raça, sexo, religião e origem natural, estabelecia uma comissão de oportunidades legais para o emprego, que apurava os casos de discriminação e os encaminhava para a divisão de direitos civis do Departamento de Justiça. Também em 72 foi acrescentada essa legislação o ato de oportunidades legais de emprego, permitindo que essa comissão pudesse processar empresas privadas contra a prática de racismo e levar à Suprema Corte governos locais e estaduais. Por quê? Porque os governos locais do sul dos Estados Unidos se negaram a cumprir o ato sobre os direitos civis dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o governador do Alabama, ele fez assim, parte de manifestações para evitar a entrada de crianças negras nas escolas que as brancas estavam, e para evitar a entrada de estudantes universitários brancos, negros, nas universidades que antes eram somente reservadas para os brancos no Alabama. Então teve que haver uma intervenção da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre esses governos locais. Então a política pública ela tem esse caráter também repressor, entre aspas, ou seja, repressor não, coercitivo. Né? Ou você utiliza a força, você utiliza a coerção em cima de, evidentemente, uma bandeira legítima, que é garantir as oportunidades, combater a discriminação, ou muitas vezes você não consegue romper o processo de discriminação. E nós temos aqui alguns outros exemplos que eu acho assim, muito interessantes. Por exemplo, ele fala
que em 77 foi criada uma legislação para garantir que 10% das compras federais nos Estados Unidos fossem feitas de empresas dirigidas por afrodescendentes ou minorias. As compras públicas são uma forma muito eficiente para você poder redistribuir os recursos. E aqui no Brasil nós temos também essa política de compras públicas. Hoje, por exemplo, nas redes municipais e estaduais de educação, tem a diretriz de uma lei que estabelece que 30% dos alimentos, no mínimo, têm que ser comprados da agricultura familiar. É uma forma que você tem de pegar um recurso que é muito grande, o recurso público, o recurso da merenda escolar, você utilizar esse recurso não para comprar de grandes empresários do agronegócio, mas para fortalecer a economia local, para poder fortalecer as empresas familiares, para poder, inclusive, até mesmo ter uma alimentação mais orgânica, ou mais saudável. Eu considero que, inclusive, essa última parte nós não temos ainda no Brasil. Acho que nós deveríamos pensar em ter uma legislação que estabelecesse essa reserva de compras para as empresas que tivessem como proprietários os negros, ou os negros e as mulheres. Né? Bem, eu tenho ainda pelo menos umas 30, né, umas 30 transparências que eu vou continuar na nossa próxima aula. Né? Como eu falei anteriormente, eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu não tenho tempo, eu não consegui acompanhar as perguntas aqui, porque eu estava muito mais lendo e ministrando a aula, né? Professor, a gente separamos todas as perguntas, tá, da audiência e vamos encaminhar para o senhor, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Aqui ele está dizendo, Natália Viana, o professor poderia indicar de quais bibliografias ele tirou as informações sobre os tipos de discriminação? É o livro do Joaquim Barbosa Gomes, de 2001, Ações Afirmativas, é o nome do livro. Do Joaquim Barbosa Gomes. Está na nossa bibliografia. Nessa transparência que vocês estão vendo, no final tem uma série de referências, com uma série de bibliografias que vocês podem consultar. Os tipos de discriminação apresentados não são práticas consequências de algo muito maior, seria a reprodução do racismo estrutural, projeto continuado de exclusão e genocídio de negros. Sim, nós podemos dizer que nós temos um racismo estrutural, justamente porque os diversos tipos de discriminação não são somente as intencionais, são aquelas discriminações advindas da legislação, dos gestores públicos, da cultura. Então, é algo que participa da estrutura da sociedade. Então, esse é um conceito correto também, né, de você estabelecer esse processo de combate ao racismo, também considerado como estrutural na nossa sociedade. Ações afirmativas na pós-graduação, posso falar no nosso próximo encontro. Efetividade das políticas de ação afirmativa no acesso à pós-graduação, posso falar, tem sido muito efetivas, viu, Natália? Temos conseguido a entrada, pelo menos, de 30% das pessoas negras na pós-graduação. Inclusive, é um tipo de cota que não exige nem que a pessoa seja de escola pública, mas que seja negra, justamente para poder focar mais ainda na questão dos negros. Porque se compreende que é algo fundamental para você trabalhar no Brasil, a questão de etnia, a questão de raça. É isso, eu queria agradecer a vocês, pedir mais uma vez desculpa, justificar que daqui a 2 minutos eu terei que entrar numa reunião de trabalho lá na reitoria da UFBA, mas nós voltamos a nos encontrar no dia 27, de hoje a 8, na próxima segunda-feira. Nós teremos a possibilidade de terminar essa discussão sobre ações afirmativas e de dar início ao debate sobre direitos humanos e a conjuntura atual, que acho que vocês também vão gostar muito. Queria ligar aqui a câmera para poder me despedir. Está meio difícil. Mas então é isso, eu me despeço de todos.